Oi pessoal, aqui é a Isis, sou uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI e hoje eu vou gravar um vídeo que vai desagradar muita gente, mas eu considero que essa é uma reflexão importante de fazermos. Vejam só, não sei se vocês sabiam disso, mas existe uma ferramenta do Google que se chama Alerta do Google. Para que serve essa ferramenta? Você entra nela, cadastra algumas palavras-chave, alguns termos que te interessam. E aí, sempre que sair uma reportagem na internet sobre esse assunto, o Google vai te enviar o link da reportagem, o link da notícia. Aqui, por exemplo, no Instituto VI, a gente cadastrou o termo teste vocacional. Por isso, a gente sempre recebe as notícias que saem na internet relacionadas a teste vocacional. Se você é psicólogo ou orientador profissional, eu recomendo que você também faça isso para que você acompanhe o que está acontecendo por aí sobre o tema que te interessa. E aí, o que acontece? Todos os dias a gente recebe alguma notícia nova sobre esse assunto. E está sendo muito comum recebermos avisos, reportagens, dizendo que algumas empresas, algumas instituições, principalmente faculdades particulares, estão criando formas de ajudar os jovens a escolher suas profissões. Criando ferramentas, sejam sites, plataformas, aplicativos, às vezes com uma proposta muito interessante, mas a gente tem que ligar alguns sinais de alertas quando a gente ouve falar desse tipo de coisa. Vejam só, hoje a gente recebeu uma reportagem que inclusive compartilhamos nos stories do Instituto VI, porque é uma reportagem que precisa chamar a nossa atenção em alguns momentos. Vejam só, é uma reportagem dizendo que uma determinada faculdade particular criou uma plataforma, desenvolveu uma plataforma online que é gratuita, que os jovens do ensino médio vão poder usar para descobrirem sua profissão. E aí, na descrição da própria reportagem, diz que se trata de um teste de aptidão. Gente, o que é aptidão? Aptidão é a habilidade de fazer algo, é a capacidade de fazer algo. E aí, quando eu fui experimentar a plataforma, porque aqui a gente experimenta, pra gente entender qual que é o processo que os jovens vão passar. A plataforma só dava a possibilidade de eu escolher uma habilidade. Então, tinha lá uma lista de habilidades, e eu só podia escolher uma. Eu não pude marcar todas as habilidades ou todos os assuntos lá que me interessavam. E aí eu tinha que escolher apenas um interesse, uma aptidão, uma habilidade. A minha interpretação era que eu deveria escolher aquela com que eu mais me identificasse, certo? Mas vejam só, eu me identificava com muitas coisas. Então, como escolher uma única coisa e essa única coisa determinar qual é o trabalho que eu devo ter e o trabalho que eu vou viver dia a dia na minha rotina futura? Isso já é um pouco estranho. Por que a aptidão, que é a principal na minha vida, aquela que eu considero que é a mais preciosa para mim, deve corresponder à minha profissão? Por que é que ela deve se tornar o meu trabalho? A gente não tem só trabalho na vida. Na vida a gente tem trabalho, tem hobby, tem as coisas que a gente faz no nosso tempo de lazer, tem as coisas que a gente faz com a nossa família, com os nossos amigos. Então, por que aquilo que é a minha maior aptidão necessariamente tem que mostrar com o que eu tenho que trabalhar? Aí já tava lá sofrendo eu, tentando identificar com o que eu mais me identificava. Coloquei lá que eu gostava de assuntos criativos. Isso me levou para algumas profissões que a sociedade entende que são profissões da criatividade. Tinha lá designer, arquiteto, alguma coisa relacionada à música, então profissões que são dadas como profissões de gente criativa. Só gente criativa pode ter essas profissões. E aí já fiquei chateada, né? Porque afinal eu sou psicóloga e é estranho, né? Isso, já que eu tenho a maior aptidão de gostar de coisas criativas, eu não poderia ser psicóloga? Estranho isso, já fica um sinal de alerta. Vejam só o que mais aparece. Aparece que esse teste vocacional vai evidenciar quais são suas aptidões, sugerindo profissões. Cuidado com isso, cuidado com tudo que te sugira uma profissão. Principalmente quando essa for uma ferramenta que não te conhece profundamente e que vai te tratar como se você fosse qualquer outra pessoa. Esses testes que perguntam muito superficialmente sobre você. Eles não perguntam de onde você é, quais são os seus objetivos do futuro, que marca você queria deixar no mundo, qual foi a sua experiência escolar, como que foi o seu tempo de escola, quais são os seus medos, quais são
as expectativas que as pessoas têm para sua vida. Tudo que te perguntar muito superficialmente sobre você e te sugerir uma profissão, vai estar te tratando como se você fosse qualquer outra pessoa. Então você poderia ser o João, ou a Maria, ou a Joana, ou a Luciana, que se você der aquela resposta, ele vai sugerir essa profissão para todos vocês. Porque ele não vai conhecer as particularidades de cada um, os objetivos e planos para o futuro de cada um. Então tá, vai sugerir profissões que se enquadram com o seu perfil. Gente, perfil profissional é uma coisa que não faz muito sentido. A gente já fez muitos posts aqui sobre isso. No nosso blog a gente mostra por que perfil profissional é algo que não faz o menor sentido. Mas vamos adiante. Aí, ó, o aluno recebe alguns questionamentos que vão indicar com qual perfil ele corresponde mais, certo? Depois disso, gente, se o aluno passar por essa etapa de escolher uma aptidão lá e perceber com qual perfil profissional ele se encaixa mais, ele ganha o direito de ir lá nessa faculdade, conhecer a estrutura dessa faculdade para esse curso. Isso é algo que precisa chamar nossa atenção também. Vejam só, é uma instituição que está usando essa plataforma que ajuda a escolher a profissão como uma porta de entrada para encontrar pessoas que estão interessadas em escolher a profissão, ajudá-las nesse que é um grande desafio, né, de que é identificar, tá, eu quero uma profissão, mas qual dos cursos que existem eu quero realmente fazer? Aí essa instituição resolve o problema e já que ela já te deu ali qual que deve ser o seu caminho, agora venha para esse caminho, venha estudar aqui e fazer esse curso. Estão entendendo a jogada do negócio? O que a gente consegue ainda verificar nessa reportagem? O que o jovem vai ter uma orientação de quais são as profissões que se enquadram com o seu perfil e, por fim, ele consegue agendar um horário para ir lá visitar as unidades daquele curso e fazer a prova de seleção desse determinado curso. Vejam só, uma experiência que diz que a partir dali você vai identificar qual deve ser o seu caminho profissional, ela deveria te ajudar a pensar em mais coisas. Tudo bem que as habilidades que você tem são bem importantes quando você está escolhendo a sua profissão, o seu caminho profissional. Por quê? Se você tem habilidades já desenvolvidas e você tem pensado em uma profissão em que aquelas habilidades são bem úteis, isso vai ser ótimo. Só que, se você tem pensado em uma profissão e você ainda não tem as habilidades desenvolvidas que vão ser importantes para aquela profissão, isso não quer dizer que você não pode seguir essa profissão. Você pode desenvolver essas habilidades que vão ser necessárias, certo? Não é a sua habilidade que determina qual profissão você deve ter. Até porque as habilidades que você tem hoje, você só conseguiu desenvolvê-las por algumas experiências que você teve na vida. Então tá, mas pensar em habilidades é parte do processo de escolher a profissão, concordo. Pensar em assuntos que te interessam também é parte desse processo. Afinal, o melhor é quando a gente trabalha com assuntos que são agradáveis pra gente, porque a gente vai lidar com aqueles assuntos todos os dias, a gente vai ter que estudar sobre eles, a gente vai ter que ficar falando com as pessoas sobre aquele assunto o tempo inteiro. Então, o melhor é que a gente trabalhe com assuntos que nos interessam. E eu vejo que muitas dessas plataformas que prometem te mostrar qual deve ser a sua profissão, elas às vezes fazem perguntas sobre quais são os seus interesses, certo? Então, dentre todos esses assuntos que existem no mundo, quais são os que você gosta? Então, isso existe e tudo bem, pensar em assuntos que te interessam é importante também para escolher a sua profissão. Agora, gente, tem outras coisas que são necessárias para a gente escolher bem uma profissão, não se frustrar no futuro e sentir que aquele trabalho faz sentido na nossa vida, que vale a pena trabalhar com aquilo, que vale a pena acordar todos os dias e ir fazer aquilo que é o seu trabalho. E a maioria dos testes vocacionais de internet não ajudam a pensar nessas coisas. Quais são elas? Uma delas é em quais ambientes você se sente bem. Afinal, quando você for trabalhar, você não vai estar flutuando no espaço, você vai estar em algum ambiente. Nem que seja na sua casa, mas você vai estar em um espaço. E é importante pensar quais ambientes têm a ver com você. Vamos supor que você faça um teste vocacional de internet e você escolha uma determinada aptidão e no final ele fala assim, você deveria trabalhar, sei lá, em alguma profissão que acontece na indústria, sabe? Nas fábricas. E aí você vai, porque é o que sugeriu pra você. Mas se você tivesse parado pra pensar, você nem se sente bem naquele ambiente. É um ambiente que você nem tem conexão com ele, nem sente
prazer de estar ali. Então, já fica meio que furada, né, essa sugestão que foi dada para você. Então, é importante pensar em ambientes em que você se sente bem. A profissão que você for escolher tem que acontecer em um ambiente que você goste de estar. É importante pensar na rotina que você quer ter quando você for trabalhar. Nunca vi nenhum teste vocacional desses de internet que te pergunte qual rotina você gostaria de ter. Não tô lembrada. Se vocês conhecerem algum, me enviem, por favor. É importante pensar quais são os frutos que você quer colher do seu trabalho. Gente, isso é fundamental. A gente trabalha com algum objetivo, querendo colher algum fruto. E isso nunca é levado em consideração quando alguém vai sugerir uma profissão para você. Interessante, né? Então, um dos frutos é o dinheiro, óbvio. Todo mundo quer trabalhar e ter um salário, mas que outras coisas você quer conquistar com o seu trabalho? Nunca vi nenhum teste perguntando isso também. Algumas outras coisas que são importantes, gente, na hora de escolher a profissão. Avaliar como que tá o mercado de trabalho das profissões que te interessam. Eu tô tentando lembrar, mas eu também não tô me lembrando de algum que forneça informações sobre o mercado de trabalho, principalmente na cidade em que você quer morar e trabalhar. Porque às vezes a gente encontra no Google, né, como que é a realidade dessa profissão? Mas ou é uma informação muito genérica, ou em geral é baseado em como que é aquela profissão no Sudeste. As pessoas não consideram como é a realidade daquele trabalho em outras regiões do país. O mercado de trabalho é algo importante para pensar também. Quais são os desafios que você vai enfrentar na profissão, gente? Imagina, o teste te indica, aliás, você deveria ser designer. Mas ele não me prepara para os desafios da profissão de designer. Eu entro nessa profissão despreparada, sem saber de nada, vai surgir a primeira dificuldade. O que eu vou ficar? Frustrada. Porque eu não fazia a menor ideia que eu ia passar por problemas nessa profissão. E como você escolhe um caminho profissional, você já tem que estar ciente de quais vão ser os desafios que você vai enfrentar, certo? Além disso, gente, as profissões elas têm áreas de atuação. Por exemplo, na psicologia, dá para você ser um psicólogo que trabalha com muitas coisas, em consultório, orientação profissional, que é o que eu tô fazendo. Você pode trabalhar em empresa, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar em hospital. Então, áreas de trabalho. E essa já é uma das coisas interessantes de você saber quando você está escolhendo um caminho profissional. Saber quais são as possibilidades de rotina e de trabalho que você vai ter lá no dia a dia mesmo como profissional. E o teste, como me fala design, não me conta quais são os caminhos dentro do design. E aí não dá para eu pensar se eu realmente me interessaria por alguma dessas atuações que existe hoje nessa profissão. Gente, quando vocês estiverem precisando tomar uma baita decisão na vida de vocês, existem dois caminhos. Você pode delegar essa responsabilidade para alguém. Delegar é tipo assim, toma aqui, faz isso para mim. Toma aqui que agora a responsabilidade é sua. Então você pode delegar a sua responsabilidade, que vai ter resultados na sua vida, para alguém e falar, você resolve, me fala você qual caminho eu vou seguir. Ou você pode você mesmo assumir essa responsabilidade e falar assim, não é uma ferramenta, não é um site, não é uma faculdade, não é nada dessas coisas que vai dizer o que eu vou fazer da minha vida, porque quem vai viver a vida sou eu. Então eu vou pensar sobre qual é a vida que eu quero levar no futuro, vou avaliar quais são os pontos positivos, os pontos negativos, quais são as possibilidades que eu tenho. Gente, olha que rico seria, né, se o teste vocacional estimulasse você a comparar as possibilidades, mas em geral eles dão até, tipo assim, eles colocam as profissões em ordem de qual encaixa mais com você. Design encaixa 100%, arquitetura encaixa 80%. Isso não estimula a pessoa a aprofundar e até ir além dessas profissões que são relacionadas com profissões de criatividade. Vejam só, eu sou psicóloga e eu consigo aplicar a criatividade no meu trabalho todos os dias. Então, as características que nós temos, elas não indicam uma única profissão. Elas podem nos levar para vários caminhos. Por exemplo, eu sempre amei escrever. Isso significa que eu deveria ter sido escritora? Não. Isso significa que eu poderia ter seguido qualquer caminho que fizesse sentido para mim e eu poderia até decidir se eu queria usar a escrita no meu trabalho
ou se eu queria usar a escrita, que é uma coisa que eu gosto, em outra parte da minha vida que não fosse o trabalho, certo? Então pensem só, há riscos quando você delega a sua escolha profissional para alguém. Pode ser mais fácil, pode ser menos doloroso, pode ser mais rápido, mas se eu sigo a profissão de design, não é essa plataforma que vai todos os dias acordar e vai trabalhar nessa profissão. Não é essa plataforma que vai enfrentar as partes boas e as partes ruins dessa profissão. Sou eu. Então, quando eu delego, eu corro o risco de receber algo vindo de fora, a solução vinda de fora, e depois eu vou ter que lidar com as consequências de algo que nem fui eu que escolhi. Então, pense um pouquinho sobre isso.